Olá, seja bem-vindo a mais um Fala Sebrae. No episódio de hoje, eu, Igor Drude, vou trazer para vocês uma desmistificação do que é inovação, principalmente para o pequeno empreendedor. Que vender, pessoal, não pode ser mágica. É ali que você vai aplicar muita criatividade, muita capacidade de entender o que o cliente precisa e de que forma você vai se destacar. Vem com a gente que o programa está muito legal. Vamos então para a nossa primeira pergunta, a gente vai atender a Mari de Laguna. Olha só. Me sinto presa a vender mais do mesmo. Onde está a chance de inovar? Muito bom, muito bom. Isso aqui é uma pergunta clássica para quem já está no mercado, já desenvolveu uma clientela, já muitas vezes até se habituou com o fato de trabalhar, porque tem processos, tem práticas, tem rotinas e começa a se deparar com alguns desafios como faturamento começa a baixar, o cliente fica mais crítico, começa a ver outros concorrentes surgiram, inclusive concorrentes online lá no digital. Então, pessoal, minha sugestão para vocês estão nessa situação como a Mari aqui entenda qual é a jornada do seu cliente, porque provavelmente dentro dessa jornada ele tem tido alguns atritos, algumas fricções, alguns desafios, dores que vocês talvez não tenham percebido, mas o mercado, os concorrentes, muitos sagazes, já pegaram isso e têm construído algumas vantagens em relação ao seu negócio. Tem comodidades que você não tem, tem soluções que você não tem. Deixa o seu cliente mais feliz como você não deixa. Então atente-se à jornada do seu cliente. E a jornada do seu cliente não é o que acontece no seu balcão, da sua porta para dentro. É lá na vida dele, é lá que as coisas ocorrem. Então a primeira dica para vocês é: pare de olhar para o seu umbigo e comece a olhar para o mercado, para o que o seu cliente tem feito. Segundo ponto, muitas vezes você não precisa nem fazer algo novo, algo disruptivo, inventar a roda. Inovar, pessoal, está muito em aprimorar o que já existe. Provavelmente alguns pequenos ajustes, algumas adequações vão tornar você mais competitivo. Fique atento no que você tem pecado e tem feito o seu cliente reclamar, o que tem acontecido e feito para o seu cliente não retornar. Algo está acontecendo e talvez você não saiba. É ali que você vai gerar vantagem competitiva. Para quem vende todo dia, você tem uma escola, o cliente entra e sai, tem oportunidades de conversa, oportunidades de entrega, de feedbacks que você não pode perder. Esteja atento. E como último tópico para essa nossa discussão, vocês precisam saber o que gera encanto no seu cliente. O que brilha o olho dele? O que é valor para ele? Porque muitas vezes você está entregando hoje o que você descobriu lá no passado. E com o tempo você se acostumou a entregar mais do mesmo. Mas as pessoas nunca se mantêm as mesmas. E seu cliente de 10, 5, 1 ano atrás, provavelmente hoje já tem outra percepção de mundo, outras demandas de desejos e coisas que ele quer consumir, quer ser atendido, que talvez você não saiba ainda, mas o seu concorrente já pegou. Agora vamos para a nossa segunda pergunta. Tem boas ideias, mas elas nunca saem do papel. O que travam? Pessoal, muito comum. Por quê? Porque a gente está falando do empreendedor. Quem é o empreendedor? Em geral, o empreendedor ele é o criativo. Por quê? Ele percebe um problema, uma dor, um desafio de mercado e a partir disso ele faz o quê? Pensa numa hipótese, pensa numa solução, cria algo novo que não estava ali disponível para aquele mercado. E aí começa o vício em ter ideias, porque muitas vezes ele tem uma ideia X, uma ideia Y, resolve um problema, resolve outro, mas não consegue dar energia, cadência, potência para a realização. É muito bom de iniciativa, mas muito ruim de acabativa. E aqui está o grande diferencial de quem empreende e quem tem um negócio. Muitas vezes o empreendedor ele coloca muitas ideias em pé, ele até começa um processo de validação, de venda, mas não tem constância, não tem consistência. Então o grande desafio aqui para esse empreendedor que tem muitas ideias e dificuldade em fazê-las perseverarem é: pegue uma dessas hipóteses, pessoal, e vá até o fim. Teste ela, estresse, tente ter novas ideias, não em cima do mesmo problema, mas de novas demandas que esse cliente que você está testando tem te apresentado. Você vai lá, apresenta uma primeira versão, o cliente diz que gostaria de receber o produto de uma forma X, ou que gostaria de um produto de uma forma Y, ou o serviço pago desse outro modelo, enfim. Comece a gerar novas ideias dentro de uma esteira de aprimoramentos dessa primeira hipótese. Faça o exercício de pivotagem, ou seja,
de mudança de rota mais dura, mais extrema, somente quando você descobrir que realmente aquilo não faz sentido para aquele mercado, para aquele cliente. Aí sim você vai acabar construindo uma musculatura de perseverança, de construção. Isso é muito comum, não sintam-se mal se vocês estiverem dentro dessa situação. Ela é característica do empreendedor. Ele vê um problema, vê um desafio e começa a empreender a solução em cima daquilo. Mas muitas vezes ele não tem a tenacidade de dar continuidade àquilo que ele começou. Porque tem outros problemas no mundo que estão ali provocando a sensibilidade dele de criar coisas novas. Então, atente-se, seja consistente e persevere naquela linha central, naquele propósito de resolver o problema daquele cliente específico, daquele mercado específico que você desejou. E assim, você provavelmente vai se tornar um empresário em cima do empreendedor que você se desenvolveu. Temos mais uma pergunta aqui, vinda lá de Chapecó. Me inspiro em negócios maiores, mas não consigo adaptar. Existe uma lógica para isso? Muito legal! Time, vamos entender o que é um negócio maior, principalmente sob a perspectiva de um pequeno empreendedor. Em geral, um negócio maior, ele tem anos de estrada, ele tem uma capilaridade de mercado, ele tem uma marca que é melhor percebida e reconhecida dentro do ambiente consumidor, enfim. Isso dá pra gente caracterizar alguém que já se consolidou. E ele serve de referência e inspiração para nós pequenos. Qual que é o grande desafio? Muitas vezes a gente, olhando para eles, olhando para essa fotografia, acredita que isso é um grande modelo a se replicar. Quando na verdade, time, o que a gente está enxergando ali? Um processo já constituído, já desenvolvido, baseado no quê? Numa descoberta do passado. Talvez esse grande empreendimento hoje você não saiba, mas ele pode estar enfrentando algumas dificuldades. Pode ele hoje não estar entregando tanto valor como ele já entregou no passado. E isso pode ser uma desvantagem dele, mas uma grande vantagem tua. Então, olhe para essas grandes marcas, olhe para esses grandes players, mas como uma referência, não como um modelo. Porque senão você estará fazendo o quê? Replicando o passado no presente, sem saber se é isso que o futuro te espera. Fique muito atento. Então, para vocês, inspire-se nas coisas boas que eles fazem, nos processos efetivos que eles já têm, em todos os aprendizados de performance e eficiência que esses players de mercado que são grandes, robustos, já nos apresentam. Isso é muito fácil de vocês coletarem. Mas o difícil é justamente entender onde eles estão falhando, onde o cliente tem reclamado, onde existem fricções no mercado dentro da jornada do cliente que ele não resolveu ainda, porque é justamente ali que você vai inovar. Você vai perceber como você pode fazer diferente, como você pequeno e ágil consegue gerar mais conveniência e muito mais percepção de valor para aquele cliente e para aquele mercado. Hoje, para o grande, com as tecnologias que nós temos, a inteligência artificial, os marketplaces e tantos outros canais de acesso ao mercado, você pequeno é um grande competidor dos grandes players de mercado. Agora vamos para a nossa Ilha da Magia, Florianópolis, com a nossa quarta pergunta. Tenho medo de mudar e perder os clientes que eu já tenho. Como inovar sem afastar minha base? Isso aqui é bem interessante, por quê? Porque muitas vezes a gente já está também acostumado a um mercado estabelecido, ou seja, a gente tem uma base de clientes, o cliente que sempre está bom, sempre está assim e tudo mais, e vocês estão sentindo dificuldade de ampliar essa base. Mas muitas vezes quando vai ampliar, você tem medo de frustrar esses caras, esses clientes, esses leads que estão ali sempre gerando receita segura para o seu dia a dia. Aqui é importante, pessoal, vocês perceberem que muitas vezes o que vocês já têm hoje atuando dentro da sua base pode ser um reflexo desse passado de empreendedorismo de vocês, mas talvez não seja algo que exista em escala. Ou seja, essa característica de cliente, essa persona, não se encontra em mais cidades, em mais estados, ou se aparecem, elas são muito esparsas. Então você tem aqui dois grandes caminhos, duas grandes possibilidades. Usar do digital para que você busque desse padrão de clientes que você tem hoje em outros territórios. E aí você vai encontrar o seu nicho. Provavelmente essa base que você tem é o nicho que foi validado. Você sabe as características dele, como que se comportam, por que vendem, por que compram, por que não compram, o que faz ou não eles se movimentarem em favor da sua marca. Onde estão esses seres humanos no decorrer do território? Sabendo que eles não são numerosos numa determinada geografia, mas estão espalhados. E aí a tecnologia, a internet, as redes sociais,
o e-commerce vão te ajudar muito a acessar esses players específicos. Segundo caminho, pessoal, você olhar para sua base e perceber que talvez você não tenha uma grande vantagem competitiva mantendo essas características e você quer fazer justamente o quê? Uma ampliação em outros nichos, em outros perfis de cliente, em outras personas. Aí você precisa usar o cérebro, a mente do empreendedor novamente. Você construir novas soluções e apresentar para novos públicos, para novos segmentos. E a partir desses experimentos você vai descobrir se existem algumas novas padronizações, alguns novos nichos que veem valor nessa sua oferta. Ambas as estratégias devem ser testadas e experimentadas por pequeno empreendedor e aí não vai ser uma escolha de um ou outro. Faça recorrentemente para que você melhore o seu posicionamento. E vamos aqui para a nossa Serra Catarinense em Lages, onde temos a seguinte questão. A IA pode me ajudar a criar coisas novas ou só serve para automatizar o que já faço? Muito legal. Aqui tem um grande mito, pessoal, que olha que interessante. Muita gente fala, poxa, a inteligência artificial, ela só lida com padrões, com dados e tudo mais. A criatividade humana ainda é insubstituível. Pare, o que eu vou dizer aqui é meio polêmico, mas já é uma realidade. Sim, a inteligência artificial pode ser muito criativa, ou seja, ela pode potencializar muito a sua capacidade de perceber coisas novas, em gerar novos insights, em criar novas hipóteses. Usem e abusem dela. Mas como vocês vão tirar melhor proveito disso? Se vocês conseguirem alimentar ela com bons dados, bons contextos, boas informações. Porque senão ela vai te trazer o quê? Respostas genéricas, aquelas coisas simplórias que muitas vezes servem para qualquer coisa, mas também não servem para nada. Então é importante que você use bem a inteligência artificial a partir da capacidade dela de entender bem o seu contexto, na minúcia, no detalhe. Então faça uma boa interrogação com ela, traga para ela mais contextos, informações, dados, documentos para que ela se amplie de informação e assim consiga resolver as suas dores diárias. Então use como gerador de ideias, use ela para refinar ideias que você já teve. Peça para ela ser crítica em algumas potências que você tem apresentado, alguns insights, porque ela pode tratar contigo como se fosse um grande coach, um grande treinador para refinar esse teu potencial criativo. Enfim, existem muitas possibilidades quando se fala de IA, mas desde que você não a use de forma genérica. Vocês viram que inovar, pessoal, não tem mistério. Você precisa dar o primeiro passo, entender bem o seu cliente e a partir daí começar a construir as melhores ofertas. E uma boa oferta precisa justamente do quê? De um bom canal comercial. Quer uma ajuda para o Sebrae acelerar o seu negócio? Ligue 0800 570 0800 ou acesse aqui o nosso QR Code para falar conosco no WhatsApp.